Coerência. Coesão e coerência são mecanismos fundamentais para a produção de texto. Coesão é um mecanismo relacionado com os elementos que asseguram a ligação entre as palavras e as frases de modo de interligar as diferentes partes de um texto. E coerência, por sua vez, é responsável por estabelecer a ligação lógica entre as ideias para que juntas se garantam um texto bem que tenha um sentido. Ambos são importantes para garantir um texto que transmita a respectiva mensagem com clareza e seja harmonioso e faça sentido para o leitor. O que é coesão textual? O significado da coesão está relacionado ao mecanismo linguístico do texto, que são responsáveis por estabelecer uma conexão de ideias. A coesão criada entre partes do texto de modo de guiar o leitor é relativamente uma sequência de fatos. Uma mensagem coesa apresenta ligações harmoniosas entre as partes do texto. Elementos de coesão textual e frases de exemplo. Veja abaixo os principais elementos de coesão textual e como elas são aplicadas nas frases. Substituições, que garante coesão lexical, ocorre quando o termo é substituído por um termo e por uma locução de uma forma para evitar repetições. Coesão correta. Os legumes são importantes para manter uma alimentação saudável. As frutas também. Erro de coesão. Os legumes são importantes para manter uma alimentação saudável. As frutas também são importantes para manter uma alimentação saudável. Explicação. Também substituições são importantes para manter uma alimentação saudável. Conectores. Esses alimentos são responsáveis pela coesão e a interfra, interfrásica. Inter, copiar. Inter o quê? Interfrásica do texto, que cria relações de dependência entre os termos em geral. São apresentadas por preposições e conjugações de advérbio. A coesão correta é que gostam de jogar uma bola e dançar. Erro de coesão. Elas gostam de jogar bola, elas gostam de dançar. Explicação. Seu conteúdo e teríamos uma sequência de repetitiva. Referências e relações. Nesse tipo de coesão, o termo é usado para se referir a outro, para retirar algo que foi dito anteriormente, quando uma palavra é substituída por outra ligação de significado. Coesão correta. Hoje é aniversário da minha vizinha. Ela está fazendo 35 anos. Erro de coesão. Hoje é aniversário da minha vizinha. Minha avó está fazendo 36 anos. Explicação. Observe que o pronome ela faz referência à vizinha. Hoje é aniversário da minha vizinha. Minha vizinha está fazendo 35. Correção verbal. É utilizar os verbos em tempos verbais corretos. Os tipos de coesão que garante o que o texto siga com a sequência lógica de acontecimentos. Coesão correta. Se eu soubesse eu te avisaria. Erro de coesão. Se eu soubesse, eu te avisarei. Note que soubesse já é uma flexão do verbo saber. No pretérito imperfeito do substantivo, isso indica que a situação condicional poderia dar também origem a uma outra ação. Para fazer sentido, o verbo avisar tem que estar no conjugado no futuro do pretérito para indicar o fato que poderia ter acontecido se uma ação no passado estivesse sendo concretizada. O que é coerência textual? Coerência textual está diretamente relacionada com o significado, com a interpretabilidade de um texto. A mensagem de um texto coerente se faz quando o sentido é comunicado de forma harmoniosa, de forma que haja uma razão lógica entre as ideias apresentadas, umas que complementam as outras. Para garantir a coerência de um texto, é preciso ter uma conta de alguns conceitos básicos, conceitos de coerência textual e frase de exemplo.
Veja abaixo os principais conceitos de coerência textual e como eles são aplicados nas frases. Princípios não da contradição. Não se pode haver contradições das ideias entre diferentes partes do texto. A ciência correta ela só compra o leite de soja, pois é intolerante à lactose. Erro de coerência, ela só compra leite de vaca, pois é intolerante à lactose. Explicação. A quem é intolerante à lactose não pode consumir leite de vaca. Por esse motivo, o segundo exemplo constitui um erro de coerência e não faz sentido. Princípios de não tautologia. Ainda que sejamos expressando através do uso de diferentes palavras, as ideias não devem ser repetidas, pois comprometem a compreensão da mensagem a ser emitida. Muitas vezes a torna redundante, eu acho. A coerência correta. Visitei a Roma há 5 anos. Erro de coerência. Visitei a Roma há 5 anos atrás. A já indica que uma situação ocorreu no passado. O uso atrás também indica que ocorreu no passado. Não há mais nada, nenhum valor a se tornar uma frase redundante. Princípio da relevância. As ideias devem estar relacionadas entre si, não devem ser fragmentadas e devem ser necessárias no sentido da mensagem. O ordenamento das ideias deve seguir correto, pois, a casos contrários, mesmo que elas apresentem o sentido quando analisados isoladamente, compreendendo o texto como um todo, pode ficar comprometida. Coerência correta. Um homem estava com muita fome, mas não tinha dinheiro na carteira e por isso foi ao banco e sacou uma determinada quantia para utilizar. Em seguida foi a um restaurante e almoçou. Erro de coerência. O homem estava com muita fome, mas não tinha dinheiro na carteira e foi no restaurante almoçar. Em seguida foi a um banco e sacou uma determinada quantia para utilizar a explicação. Observe, embora as frases é, façam sentido isoladamente, a ordem de apresentação da informação torna-se a mensagem confusa. Se o homem não tinha dinheiro, e não faz sentido que primeiro ele tenha o restaurante e depois tenha ido sacar o dinheiro. Conforme a temática, o conceito garante o texto que tenha seguido dentro de um mesmo assunto. Quando acontecemos uma falha de continuidade temática, o leitor fica com a sensação que o assunto foi mudado repetidamente. A coerência correta. Tive dificuldade de acertar o curso que queria fazer. Primeiro fui fazer o curso de informática. O meio semestre troquei para um curso de desenho. Por fim, acabei me matriculando aqui no curso de inglês. Foi confuso assim para você? Foi assim também para você? Na verdade foi fácil, pois eu já tinha decidido há algum tempo que já tive a oportunidade de pagar um curso e faria um de inglês. É progresso.